Chegando então ao final da nossa série, nós temos essa mais uma última aula. Eu venho conversar com vocês, minhas amigas, sobre algo que é imprescindível nessa caminhada de resolução de crise de fé. Até aqui nós firmamos muito, né? O valor, o entendimento, para que vocês possam entender que você é um carro dirigindo sob neblina sem ter feito uma boa autoescola. Então, você queria ter um bom entendimento sem estar dotada de uma boa capacidade automobilística. E o meu objetivo até então, até todas as aulas anteriores, é mostrar para você como, ao ir atrás desses conhecimentos, ao ir atrás da clareza que você precisa, você vai pôr fim à sua confusão e à sua crise de fé. Não é indo a um novo culto, não é simplesmente mudando de religião que você vai resolver os seus problemas. E eu não falo isso exclusivamente para quem é católica e está em crise de fé. Mas para você que aqui me estuda, que aqui me escuta, né? Se você pegar, por exemplo, o livro do Scott Hahn, né, Todos os Caminhos Levam a Roma, a gente vai entender que a história do Scott começa enquanto ele estava no pleno exercício, né, do protestantismo, estando ele à frente de uma igreja. E ali ele vai começar a narrar as dúvidas que surgiram enquanto ele dava aulas, né, para os seus alunos. E como o Espírito Santo foi tocando dentro dele para que houvesse uma inquietação pela busca inicial da verdade, a verdade desde o princípio. E tudo isso que eu falei para vocês é para que nós juntas possamos, então, nossa, e com isso você ter o conhecimento da verdade, não a verdade da internet, não a verdade de gurus, não, a verdade tal qual ela é, que vem desde a criação do mundo, né? Porque muitas são as pessoas que pegam o versículo de São João: conhecereis a verdade vos libertará, dogmando que aquilo que elas consideram ser a verdade, quando não tem relação nenhuma, né? Então, o meu objetivo ao vocês estarem aqui, se você chegou até essa aula, é mostrar para você como a falta da construção de um conhecimento de fé prejudicou a sua vida e como, para que você resolva as suas dúvidas, você precisa se deixar iluminar pela verdade. Só que nessa aula agora eu quero falar com vocês sobre a vida com oração. E é assim, batata, porrete, viu? O negócio, quando nós estamos falando sobre crise de fé e sobre a condição da vida espiritual de uma pessoa, né? Então, os estudos sobre fé, eles são uma forma de oração? Sim, eles são uma forma de oração, porque você está indo atrás do entendimento da verdade. Nós temos diversos santos que foram ao encontro de Cristo, né, pela iluminação da verdade, como nós estamos falando. São Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Edith Stein, enfim, poderia citar aqui para vocês uma série, né, de grandes santos que tiveram, por exemplo, São Carlos Acutis, que vai ser beatificado agora, né, que fez todo um trabalho compilatório dos milagres eucarísticos, que teve o encontro com Cristo, apesar de São Carlos Acutis, teve o encontro com Cristo também por uma questão que aconteceu desde a sua infância, né, desde a sua Eucaristia, mas ele teve também um encontro, né, essa sede de expansão pela verdade, pela reta razão, através dos milagres eucarísticos. Mas existem muitas pessoas que chegaram até a verdade, que chegaram até o amor arrebatador, não porque tiveram um encontro, né, que você fala assim, nossa, isso transformou a minha vida. Não, mas porque essas pessoas começaram então a ter uma inquietação e foram atrás da busca pela verdade. Assim também como nós temos, por exemplo, as pessoas que tiveram aí um chamado espiritual, realmente uma coisa emocional que os fez buscar e nesse primeiro ponto de partida emocional, houve então a construção da fé. Um exemplo bíblico disso é a história de Mateus, né? Onde Jesus encontra Mateus, ainda Levi, como cobrador de impostos, olha para ele e diz: segue-me. E ele imediatamente segue. Ele larga tudo e segue a Jesus. Então, né, um grande chamado, uma manifestação, uma revelação, mas nem todo mundo acontecerá assim. Agora, algo que nós precisamos entender é que a grande maioria das pessoas que tem uma crise de fé nunca tiveram uma vida decente de oração. E quando nós estamos falando da aridez espiritual, aí você se lembra
que aí a gente está falando de um nível para frente, que é quando você já passou por esse cenário, né, do encontro, você já teve. Você hoje está vivendo um cenário desértico. Você busca intimidade com Cristo, mas você está vivendo o silêncio dele, né? Não é porque você não encontrou. Você encontrou, mas esse relacionamento ele está passando por novas fases. Você está vendo e sentindo, né? Sentindo assim, a sua fé ela está passando por um novo entendimento e uma nova compreensão. Então, aqui nesse sentido, quando eu falo para vocês sobre a vida com oração, as pessoas que estão em um cenário de aridez espiritual, por já estarem em desenvolvimento, mas em mudança desse relacionamento, elas estão buscando parte do princípio, né? Que elas estão buscando uma vida de oração, podem estar caindo, fragilizando, justamente porque estão em cenário de aridez espiritual, podem estar começando a questionar se vale a pena, se precisa rezar tanto assim, se precisa ter uma vida de oração, podem estar passando por essas fases, mas fato é, essas pessoas já entenderam, né, já conheceram como é uma vida com oração constante. Mas aqui eu não estou falando com essas pessoas, agora eu estou falando realmente com as pessoas que não conhecem e, portanto, não sabem, né? E aí, mais uma vez, a gente encontra a completa falta de lógica para você querer sentir algo, tendo, né, uma análise de que a sua doação foi absolutamente precária. Quantas vezes eu repeti, né, que terça era repetição, sem nunca ter rezado um terço? Quantas vezes, minhas amigas, eu disse que um rosário era demorado demais, sem nunca ter sentado para fazer um rosário decentemente? Quantas? Quantas vezes? Nem sei falar para vocês. Em alguns posts eu coloco aqui, né? Contar bolinhas, porque eu mesmo já disse isso. Para que que eu vou contar? Desculpa, para que que eu vou rezar 50 Ave Maria se eu posso rezar uma só bem feita? Quanta ignorância. Quanta ignorância nesse pensamento. Porque realmente, se for mal feito, é só repetição. Mas e se for muito bem feito? Qual é o efeito que pode produzir em mim? E como eu nunca tinha feito bem feito, como é que eu poderia falar? Né? Às vezes você está aí considerando que vida de oração é essa série de repetições, de expressões vocais, né? Expressões orais que você repete, 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 mas que não produz efeito nenhum. Só que não é que a oração não produz efeito, não é porque a oração é fraca, mas a sua cabeça no momento da oração, ela não está entregue. Você está distraído. Você faz com pressa, você faz quando dá, você faz quando você lembra. Então eu venho trazer para vocês aqui a proposta da vida com oração. Porque para que você desenvolva a fé, não é só sobre a formação da sua razão e a construção da fé. Os fariseus entendiam tudo. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver ali gente de tudo quanto é tipo. Pagãos, prostitutas, cobradores de impostos, gente endemoniada. Olha, mas ninguém atazanou tanto nosso Senhor Jesus Cristo quanto os fariseus. E eles tinham o conhecimento das escrituras na ponta da língua. E é justamente por isso que eles tiveram um coração duro demais para acreditar. Foram eles, né, os que compraram a vida de Jesus, condenaram Jesus, né, levaram até Pilatos, pressionaram Pilatos, não que ele não tem responsabilidade pela covardia, mas aqueles que mais sabiam foram aqueles que mais fecharam o coração. Aqueles que ensinavam, eram aqueles que não puderam reconhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só ter o conhecimento da razão não serve de nada, porque você pode entender sobre tudo. Isso não gerar em você um efeito. Qual o efeito? O efeito da intimidade e amor. Mas gerar em você um sentimento de arrogância. Sabe aquele meme da Suzana Vieira? Não tem paciência para quem está começando agora? Você se ver acima dos conhecimentos. E é na nossa vida de oração, é nas nossas batalhas, é na nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, não só que esse conhecimento ele se expande, mas principalmente que ele mostra a sua utilidade, né? Claro que eu quero buscar conhecimento e passar para outras pessoas, mas
esse conhecimento, ele precisa produzir primeiramente um efeito em mim, um efeito salvífico em mim. E esse efeito salvífico, ele não vem pelo fato de ler algo, de ouvir algo, mas de transformar esse algo em uma oferta a Deus. E qual é o caminho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou? A oração. Ah, eu não preciso rezar porque Deus conhece o meu coração. Seria o mesmo que eu dizer para você: olha, você não precisa com que ninguém se relacione com você. Por quê? Porque as pessoas conhecem o seu caráter. Ninguém precisa falar com você, ninguém precisa te dar atenção, ninguém precisa te dar amizade, ninguém precisa oferecer sacrifícios, né, de amor, de provas de amor para você. Por quê? Porque as pessoas conhecem o teu coração. As pessoas sabem que você é, sabem que você tem seus valores, sabem que você tem sua índole. Isso se aplica, né? Você tá aí achando que você é um excelente cristão porque nunca matou, nunca roubou e nunca foi fraudulento. Até você começar a entender o que é arrogância, a soberba. Até em oração você começar a perceber as trocas que você tentava fazer com Jesus. Até em oração você começar a perceber que você só orava para pedir a Jesus. Até você começar a perceber seu nível de gratidão em oração. Até você começar a perceber como que você reagiu durante os seus problemas, as cruzes que te foram enviadas em oração, percebendo se você foi uma menininha birrenta, até que você comece a ver o seu nível de confiança em oração para as batalhas que você está vivendo, até que você começa em oração, ao fazer a análise da sua, né, da sua consciência, dos seus erros, perceber qual é a gravidade dos teus atos, das tuas misérias, das tuas entranhas, porque você consegue esconder muita coisa do mundo, mas em oração a gente não consegue esconder nada de Deus, porque é perceptível a presença dele para quem o ama e para quem crê na presença dele. Você consegue sentir, é real. É real, ainda que eu não possa explicar, eu posso garantir que muitas pessoas aqui podem até deixar nos comentários, é real. A presença dele é concreta, é viva. De modo que sim, a gente possa sentir, mas nós já aprendemos que isso não pode ser a garantia para que nós avancemos e então tenhamos a expansão daquilo que nós queremos. Minhas amigas, a vida com oração, ela é o nosso caminho para o céu. Porque você descobre exatamente o que Jesus disse para Maria sobre ela ter escolhido a melhor parte. Essa Marta agitada que existe em cada ser humano nesse mundo não é capaz de ter a paz que só o Senhor pode dar. E Jesus nos disse, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele deixa muito claro que a paz dele não é a paz do mundo. Não é essa paz que a gente sente depois que a gente sai de uma sessão de massagem, né? A paz de quando você olha para sua vida e vê que você não está tendo problemas graves. Não é essa falsa sensação de conforto. É um estado de alma. E isso é o que faz justamente o ser humano diferente de todo e qualquer indivíduo, porque nós temos uma alma e nós somos capazes de sentir essa alma. Até um ateu vai dizer que tem alma, mesmo que não atribua, né, a criação dessa alma ao Senhor. Mas a gente consegue sentir quando você, quantas vezes na sua vida você já falou do fundo da minha alma, do eu na alma, né? Essa ânima que tem dentro de nós. E entendendo justamente que o corpo morre, mas a alma nunca morrerá, né? A matéria se desfaz, mas a alma é imortal. Nós começamos então a entender que é dessa relação que nós estamos falando, é da relação de imortalidade e não da relação das coisas que perecem, sabe? A vida de oração ela nos faz olhar para a eternidade, para o caminho do céu. Sem oração, ainda que você estude muito, você vai conhecer a proposta de um paraíso, mas dificilmente você vai sonhar com ele. Dificilmente você vai ter a sua vida orientada para aquilo. Você pode fazer os melhores cursos do mundo,
sobre bons casamentos, como ser um bom marido, como ser uma esposa. Mas se você não for esposa, você só tem lacunas de conhecimento que te ilumina para entender o que é uma boa esposa, uma má esposa, que te ilumina a ver problemas em casamentos, que te ilumina a fazer boas escolhas. Mas o conhecimento, ele só tem concretude na aplicabilidade. E a aplicabilidade da formação da boa e reta razão é a oração. É a oração. E quanto mais nós aprendemos a amar uma vida de oração, uma vida com oração, mais a gente quer transformar tudo aquilo que a gente faz em uma pequena oração, como diz São José Maria Escrivá, né, na prosa heróica de todos os dias, naquela tarefa cotidiana, em uma expressão do amor, em uma busca de reparação e conserto da nossa alma. A vida com oração, ela nos faz ter mais preocupação com aquilo que está dentro de nós do que com aquilo que está fora. A vida de oração, ela vai transformando os nossos valores, as nossas prioridades. Ela vai dando fome e sede de Deus. Por isso que rezar é importante, e rezar da sua casa tem um grande valor. Como nós já falamos em outras aulas, tem o seu valor, né? Tem todo um tesouro escondido nisso tudo, embora tenha muito mais para se buscar para além, né, do quarto que nós rezamos ali dentro da nossa casa. Mas a vida com oração, ela vem para trazer para você a experiência diária com Cristo. E, como falei em todas as aulas, não é essa experiência sensitiva, mas é uma experiência unitiva, onde você se une. E porque se une, sente. E não ao contrário, né? Porque sente, se une. Mas porque o seu desejo de estar com Deus, o seu desejo de experimentá-lo, faz querer sempre mais. E querer tanto, querer sempre mais, ao ponto de querer também por outras pessoas. Porque tá aí uma coisa que a vida de oração, e com a oração, ela transforma, né? Depois que você aprende a experimentar, né, o que Maria experimentou, a melhor parte, e ver que existem pessoas que subestimam, né? Hoje, conversando com uma conhecida minha que falava sobre um casal que ia se separar, eu falei, olha, essas duas pessoas estão como dois inimigos, né? Quem que está intercedendo espiritualmente por essas pessoas aqui na Terra? Quem estão sendo os intercessores espirituais? Os pais desses casais estão rezando? Os filhos estão rezando? Ah, ninguém. Eu acho que assim, forte, firme. Eu falei, então vai ter que ser você. Você é madrinha de casamento. Vai, vamos lá, vamos. Chama teu marido, vamos fazer um jejum para esse casal, para essa família. Tem uma família que está sendo destroçada. Vamos começar a clamar por essa família, a interceder por essa família, para que ela não só se fortaleça, né? Não só para que a nossa fé ela fortaleça outras pessoas, mas para que o céu também veja, né, que existe ali para aquelas pessoas um desejo de união e possa interceder. Nós somos respostas de orações de outras pessoas. Ao redor do mundo inteiro existiram pessoas, né, monges, padres, freiras, que rezaram pelos afastados, pelos desesperados, pelos desesperançosos, pelos perdidos, pelos hereges. E se hoje você está na fila daqueles que estão dentro, pode ter certeza que alguém rezou por você quando você nem estava rezando. E aqui eu não estou falando só da sua mãe e do seu pai, não. Porque a vida com oração, ela nos mostra que os nossos problemas não são os maiores desse mundo. Que nós não somos os primeiros na fila daqueles que mais necessitam de graça. E que sempre vão existir aquelas pessoas que precisam muito mais do que nós. A vida com oração, ela vai fazendo você ter ânsia de Cristo, mas não só do conhecer a Cristo, mas estar na presença dele. E assim nós vamos descobrindo os verdadeiros tesouros desta terra. Por isso, minha amiga, você não precisa esperar um livro que você vai comprar chegar. Se você entrar no YouTube e buscar por mais séries e playlists gratuitas ou uma comunidade paga que você queira participar, você não precisa esperar nada disso se concretizar para começar a sua vida de oração. A sua vida de oração, ela precisa e pode começar agora. E tenha certeza que se você tem vida de oração
e reconstrução da sua catequese, então você busca se unir a Deus e conhecer a Deus, não tem como essa crise de fé prevalecer. Porque, primeiramente, quem busca a presença de Deus expulsa o mal. Onde Deus está, Satanás não suporta permanecer. Não é possível que Deus e Satanás permaneçam no mesmo lugar. A presença dele é vitoriosa e soberana. Então, quando você busca se unir e trazer a luz de Cristo para a sua vida, as trevas se rompem. Elas se dissipam. A vida de oração é a batalha espiritual, é a arena, é o combate. E na hora que nós estamos falando do conhecer a verdade, formar a sua boa e reta razão, nós estamos falando de você encontrar a munição para essas batalhas, de você entender. Quando a gente tem um conhecimento precário, né, sobre fé, nós entendemos que rezar se resume a pedir perdão, agradecer, né, e pedir pelas nossas causas, para aquilo que nós queremos ou que outras pessoas precisam. Gente, a vida de oração é muito mais do que isso. É um desejo de consolar o coração de Cristo, é um desejo de reparar, é um desejo de adorar, é um desejo de você se sacrificar e ofertar todo o seu sofrimento, todo o seu amor. É tão mais, né? Não é só sobre você confessar os seus pecados, mas você aumentar o seu arrependimento, ter consciência dos seus erros. É tão mais. É você olhar para outras realidades espirituais de outras pessoas e ver e falar: Senhor, me ajuda a batalhar por essa pessoa, mesmo que no silêncio de Nossa Senhora. A vida de oração vai fazer com que você encontre de todo coração o melhor terapeuta, o melhor psicólogo e faça tudo isso no silêncio das suas mãos unidas, dos seus olhos fechados e da sua alma gritando socorro, salvação, intercessão ao céu. Uma alma que se propõe a rezar expulsa uma legião de demônios. Porque tudo que Satanás quer é que você não se una a Deus, que você não reze. Porque ele sabe que se ele destruir a sua vida de oração, ele vai destruir, ele vai abalar o meio de expansão do seu amor. E é por isso que Satanás trabalha com fartura, né, gente? Ele engana as pessoas com ilusões do mundo mesmo, para manter essas pessoas ocupadas demais, para elas não perceberem a cadeira vazia, como nós falamos nas nossas aulas anteriores. A cadeira de Deus está vazia, mas o capeta tá lá, né? Te dando um monte de banquete. A gente tá rindo de desespero. Tá lá te dando um monte de banquete que você vai lá, desfruta, dali 5 minutos tem um vazio de novo, é quando você desfruta mais e mais e mais e mais. Vai criando ciclos viciosos, compulsórios na sua vida. E você começa a sentir depressão, achando que o quê? Qual é o problema da sua depressão, do seu vazio, da sua crise existencial? É o mau século, né? O ócio. Não, não tem como existir sentido em uma vida que falta a razão de todo o sentido. Não tem como, não tem jeito. Eu não estou falando que necessariamente uma pessoa está com depressão porque ela está ausente de Deus. Mas se ela está ausente de Deus, ali está a solução. E se ela caminha com Deus, é nele que estará a salvação e a cura. Junto dele, de todos os tratamentos, de tudo que é aquilo que as condições humanas têm para nos oferecer como soluções que colaboram, que colaboram. Mas a decisão, a salvação, a transformação vem sempre da estrutura mais interna para externa, da alma para fora. E é isso que eu quero dizer para você. Você não precisa esperar um livro chegar, um podcast começar, uma quaresma, uma novena, para que você comece a crescer em intimidade. E mesmo que você não saiba, se una a Deus e fala: Jesus, eu quero te conhecer. Senhor Jesus, eu não sei nem por onde começar, mas me ilumina. Dai-me a condição de reconhecer a sua vontade, não mais a minha. Jesus, eu quero te amar, eu quero ter uma vida constante de oração. Eu quero todos os dias ir ao seu encontro, me ajuda. Fala para ele que você não sabe rezar. Fala para ele que tem muito tempo que você não reza, mas que você está ali verdadeiramente. Tenha o seu momento, tenha o seu espaço. A gente vai falar isso na nossa próxima aula, para que aquele seja o seu verdadeiro campo de guerra.
a arena da sua vida onde ali você vence absolutamente todas as suas batalhas espirituais. Não porque você recebe graças e milagres, mas porque é naquele lugar que você se levanta para se unir a Cristo, dentro da sua casa e também fora dela. A vida de oração começa com o desejo de intimidade e não de atendimento de interesse. Espero que essa aula tenha feito sentido e que dê para você a instrução dos primeiros passos, para que você não abra mão nunca mais de ter o seu tempo de intimidade com o nosso Senhor, que quando começa, sempre aumenta, nunca fica menor. Mas se você realmente está tendo a busca de crescer em graça e santidade, seu tempo para Deus e com Deus só aumenta.